Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar, né? Principalmente nesse período que estamos em quarentena em nossos lares, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê a paz necessária para passarmos com sabedoria por esse período. Me chamo Leonardo, faz um tempo que eu não faço mais vídeos, né? Eu coloco lá no nosso canal, que é intitulado Espiritismo em Foco, com Leonardo Silva e Luiz agora, né? Meu companheiro de jornada, nosso irmão faz parte lá do Centro Espírita Amor e Redenção. Hoje vamos começar um pouco, né, sobre o orgulho e a vaidade, que vai estar lá inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 11, né, Instrução dos Espíritos. E para a gente começar, como sempre, uma breve prece. Elevemos agora nosso pensamento a Deus e vamos orar. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos, aprendendo mais um pouco do teu Evangelho. Muita paz a todos. E quando vamos falar de orgulho e de humildade, o nosso objetivo é mostrar que a humildade é a virtude fundamental, né? E dela deriva todas as outras virtudes, né? Bem interessante quando Kardec ele coloca no mesmo item o orgulho, um grande entrave para a nossa elevação moral, porque pelo orgulho eu mato, maltrato, né? Pelo orgulho eu tiro emprego de meus irmãos. E agora a gente está tendo grandes exemplos de orgulho, né? Aquela correria aos supermercados, às farmácias, e levando todo o álcool em gel que está na prateleira, pensando em mim e na minha família primeiro, e deixando um monte de famílias, na realidade, sem o direito de ter pelo menos um na sua residência. Então o orgulho está muito ainda inserido em nossa sociedade hoje. Muito, muito mesmo, né? E Kardec, sabiamente, ele coloca o orgulho e a humildade. Infelizmente ainda, meus irmãos, nós não entendemos ainda direito o que é humildade. Quando falamos em humildade, lembramos logo do seguinte fato. Vou dar um exemplo. Certa família é muito humilde. Nós levamos a humildade para a falta do material. Somos ainda muito materialistas, né? Quando Jesus veio falar de humildade, é uma coisa totalmente diferente. Quando ele falou lá no Sermão do Monte, bem-aventurado o pobre de espírito. E nós também utilizamos esse pobre de espírito erradamente, né? Muitas vezes, em algumas discussões, a gente escuta, né? Fulano é um pobre de espírito, né? Porque ainda não entendemos o real significado da palavra pobre de espírito. O que Jesus queria realmente dizer quando ele fala sobre pobre de espírito, da mesma forma quando ele fala sede humilde, né? Bem-aventurados humildes. E a gente, nessa conversa de 15 minutinhos, vamos tentar trazer para nós o que é o orgulho, o que é humildade, ao pé da letra, né? A gente traz o conceito de orgulho, né? É um conceito elevado ou exagerado de si próprio, um amor próprio demasiado, um amor próprio soberbo. Quando falamos do maior mandamento, aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tendo em vista que eu não posso amar a Deus se não amar o próximo, e nem posso amar ao próximo se não amar a Deus. Isso aí a gente já aprendeu em nossas casas espíritas. Mas veja aqui que ele fala que o amor próprio demasiado. Para eu começar a amar meu irmão, eu tenho que me amar, mas não se amar tão elevado como ele fala aqui, né? Demasiadamente. Eu tenho que gostar de mim, né? Nós temos a consciência que o corpo físico ao qual eu estou hoje não me pertence. É um empréstimo da divindade, então eu tenho que cuidar dele.
Então eu tenho que me amar. Cuidar do meu corpo físico, higiene pessoal. Hoje se fala muito da higiene pessoal, de lavar as mãos, né? Então, o amar a si mesmo também é esse amor próprio. Eu tenho que me amar. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala lá sobre o dever, ele fala que primeiro eu tenho um dever para comigo e depois para o próximo. Então eu tenho que me melhorar primeiro, para depois, pelo exemplo, mostrar ao meu irmão que se eu conseguir, ele também consegue melhorar, né? Aí vamos lá para a humildade. Humildade é virtude, né? É uma virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. O humilde não se envaidece com o elogio ou com a situação de destaque em que se encontra. Ser humilde é isso. É não se envaidecer, né? Quem me conhece sabe que eu não sou palestrante, que eu não sou orador espírita, mas eu sou convidado para fazer palestras, que na realidade eu chamo de conversa fraternal, onde eu levo um pouco do conhecimento que tenho, um pouco mesmo, um pouquinho do conhecimento que tenho, para as pessoas. E falar de Jesus me alegra muito, né? Neste momento aqui, estou na minha casa com minha família, de quarentena. Estou produzindo alguns vídeos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, como nosso irmão Wilton Martins, lá do Unesca. Toda noite, a partir das 19h50, ele tem um live, né? Ele transmite pelo Facebook e pelo YouTube, não, desculpa, pelo Instagram e no Facebook. A partir das 19h50, preenche uma parte de nossa noite falando sobre Jesus, né? Então, veja que com essa pandemia, com esse vírus, né? Tanta coisa boa veio por trás dele, né? As famílias mais unidas dentro de seus lares, mais tempo para seus filhos, né? E a gente vai fazer um vídeo aqui inserido no Livro dos Espíritos. Acho que o próximo vídeo vai ser sobre ele, quando a gente vai falar sobre flagelos destruidores. Um livro escrito há mais de 160 anos, mas tão atual, e a gente vai conversar sobre esses flagelos destruidores. São 3 perguntinhas ou 4, bem interessantes, falando do momento que estamos vivendo hoje, da necessidade de passarmos por esses flagelos destruidores. Mas vamos lá em frente, né? Quando falamos de orgulho e de humildade, né? Aí o Espiritismo nos revela que ao longo de suas inúmeras reencarnações, de nós espíritos, né? O espírito escolhe as situações que enveredam para o orgulho do que para a humildade. Pela simples razão da facilidade e de se entrar pela porta larga que conduz à perdição. Isto é, pelos prazeres materiais. Veja que sempre quando falamos de orgulho, falamos de materialismo, do ter, não do ser, do ter. Eu tenho, eu posso, eu faço. Veja que sempre colocamos à frente de tudo o materialismo. Por isso que o orgulho está ainda inserido de uma forma muito forte em nós espíritos encarnados ainda. Quando falamos aqui de humilde, como estava falando lá no princípio, não é errado você querer ter um carro do ano, não é errado você ter uma casa boa, não é errado. Sendo conquistado com o suor da sua face, com o trabalho, bem justo. O que eu não posso fazer é querer, porque tenho dinheiro, tenho condições, pisar as outras pessoas, né? A gente, quando fala lá de pobreza e riqueza, né, que são provas duras, e eu acredito que a riqueza é bem mais pesada do que a pobreza, porque na riqueza o orgulho ele fica muito elevado, porque é aquilo, o ter, não o ser. Mas vamos para frente. Por isso que nós lutamos tanto, né, para conquistar bens,
para satisfazer nosso ego, para mostrar para aquele vizinho, para aquele parente que eu tenho, segundo minha condição. Em geral, né, as pessoas que deveria, por ter uma condição financeira melhor que os outros, ajudar mais, que é essa condição que Jesus nos mostra a todo momento. Pelo contrário, aquela que tem mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer estar num pedestal, né? Ontem a gente estava escutando a live do nosso irmão Wilton e se estava falando sobre o orgulho, né? Sobre esse pedestal que as pessoas querem sempre estar acima de tudo e de todos, né? Bem interessante que no mundo capitalista que vivemos, as pessoas são reconhecidas pelo que têm, não pelo que são. É bem interessante, eu sou, ou eu tenho, né? Bem interessante. O ter quase sempre pode gerar o orgulho e soberba. São poucas as pessoas que sabem administrar a riqueza. Os desejos humanos, insaciáveis, induzem-nos a procurar sempre mais, né? Sempre mais. Semelhante ao vício em drogas, começa com pequenas doses, depois tem que aumentá-las, pois o pouco já não lhe satisfaz. Um grande exemplo é quando começamos a trabalhar, né? Tomando um exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu era vendedor não, embalador de uma grande rede de supermercado. E lutei muito para entrar, entrei. Comecei ganhando pouquinho, com 6 meses eu já queria ser promovido para operador de caixa. Porque aquele pouquinho, lembrando que eu não tinha nada, comecei a ganhar um pouco. E aquele pouco já não me satisfazia mais, eu queria ser operador de caixa e fui promovido. E com mais 6 meses eu já queria ser fiscal e depois já queria ser encarregado. E assim, você nunca está satisfeito com o que tem. O ser humano é assim, infelizmente. Reclamamos porque temos que acordar cedo para ir trabalhar. E naquele mesmo momento, pessoas não têm nem o que comer. Não têm um emprego. Né? É interessante o ser humano. Mas bora lá. O desejo descontrolado acaba torturando a maioria das pessoas, aliando a posse de bens ao medo de que seremos roubados, de que não teremos o que comer, né? A virtude íntegra, a essência da alma. Não é a pobreza que significa humildade, pois há muitos pobres que invejam os ricos, de modo que eles são mais orgulhosos do que aqueles. Não é? Independente da classe social, está inserido o orgulho. Não é? Eu estava conversando com um irmão que faz parte aqui no centro, no Janga, e ele faz um trabalho muito bonito de entrega de sopa. E ele disse que numa dessas entregas, uma criatura daquelas que seria contemplada, né, com aquela sopinha quente, puxou uma faca para ele, dizendo que ele não precisava daquilo e tal. Então veja que independente da classe social, o orgulho está muito presente, né? Lembrando que somos seres reencarnantes, não estamos aqui pela primeira vez, então trazemos ainda vicissitudes de vidas anteriores, de tempos atrás, né? Bem interessante isso. Quando o homem compreende sua condição de servo do Senhor, tudo à sua volta toma outro sentido. Ele fala, ouve, age, discute, sofre, chora e ri com outros seres humanos qualquer, mas o faz de forma civilizada e equilibrada. Esta é a grande lição que os espíritos benfeitores nos trazem. O verdadeiro humilde geralmente não sabe que é. Para ele, essa condição é tão natural que nem o percebe. Temos grandes exemplos, né? Nosso irmão Chico, Mãe Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, dentre outras pessoas que estão em nossos meios trabalhando, né? Principalmente nesse meio agora que estão vivendo, nessa grande dificuldade com esse vírus. Pessoas saindo da rua entregando álcool gel, fazendo máscara, né? Eu vi uma senhora com mais de 80 anos costurando lá manualmente, lá na sua maquinazinha, máscaras, e doavam para as pessoas.
Veja que gesto, né? O humilde coloca-se dentro de sua capacidade, observando sempre as suas limitações. Ele simplesmente atende a um chamado de ordem superior e segue o seu caminho com a fé inabalável. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quem podemos tomar como exemplo de guia modelo? E eles dizem lá, né? De Jesus. Bem interessante. Jesus demonstra em toda a sua passagem a humildade, o respeito ao próximo. Ele não via cor, raça, credo, gênero, classe social. Ele nos ama indistintivamente. Então que possamos ser humildes, que Jesus nos pediu para ser. Que possamos seguir o nosso Mestre Jesus nos atos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Assim seja, meus irmãos.